E aí galera, bem-vindos à Psicolândia. Hoje é dia 9 de março de 2022. Estou preparando uma aula do terceiro ano e o vídeo será sobre isso. Como preparar uma aula, o que é ser professor, qual é o objetivo do professor dentro da sala de aula, o que é esperado que o professor faça. Então nós estaremos falando sobre o que é ser professor, uma profissão, e também estaremos falando sobre como montar uma aula, desmistificar as ideias do que é uma aula ou não, o que uma aula tem ou não que atingir. Na verdade, o vídeo será uma aula também. Eu não tinha lugar para colocar o celular, eu não tenho suporte, todo lugar fica difícil. Então eu deixei ele aqui, tá? Para você ver, eu estou assistindo um vídeo do Buenas Ideias, falando sobre, eu tenho que acostumar a câmera deste lado, falando sobre a criação das missões, as missões jesuíticas ou reduções jesuíticas. Eu estou em 11 minutos de vídeo, aí eu já coloquei alguns conceitos aqui, né? A ideia de redução, o que ele estava explicando? Que numa região, Paraná, oeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul, sul do Nordeste, sul do Nordeste que ele falou, enfim, foram sociedades indígenas que se desenvolveram naquela região ali de Guaíra, chegando até o Chile. Então eram sociedades indígenas e religiosas. Os padres jesuíticas montaram isso, né? Essa forma de organização, e coloca-se ali a fonte que ele trouxe de 1 milhão de indígenas se organizando nessas regiões. Aqui no Brasil temos o conhecido Sete Povos das Missões. Deixa eu pegar um tereré que eu tô com sede. Então é sobre isso que ele está falando. Mas qual que é o contexto? O contexto, gente, é um contexto de colonização do Brasil, que é um momento que vai de 1580 a 1640, que é quando acontece a União Ibérica. Ele traz uma coisa interessante. A União Ibérica foi o quê? Foi quando Portugal e Espanha, nessa data, 1580 a 1640, a Espanha, a coroa espanhola dominou Portugal e Espanha. A junção dos dois estados sendo governados pelo mesmo rei, no caso espanhol. Se eu não me engano, Filipe? Eu não sei o nome. Então, esquece o nome, depois você pesquisa. E dentro disso, como é um processo de colonização, a metrópole, no caso agora a União Ibérica, ela precisa desenvolver a forma de organização nesse território, justamente porque ela está colonizando o Brasil. Todo país que busca colonizar um outro precisa administrar aquele território, senão ele perde. Porque se ele já quer colonizar aquele país, outros países também o querem. Então é interessante isso. Tanto é que a disputa aqui da América ficou entre Portugal e Espanha, com o Tratado de Tordesilhas, o que aliás eu vou colocar aqui. O Tratado de Tordesilhas, se eu não me engano, é de 1994. Qual que era a ideia? Fazia uma linha imaginária no território brasileiro, e uma parte ficou para o Brasil, outra parte ficou para a Espanha. E aí com a União Ibérica, como que fica essas divisões? Porque você pega no meio de São Paulo ali, você corta São Paulo, do lado direito ficava para Portugal e o lado esquerdo até o Chile, até o México, ficava para os espanhóis. Então, Tratado de Tordesilhas. Só que esse tratado nunca foi respeitado, né? O Eduardo Bueno fala nisso, gente, que é a questão da história. Por exemplo, nós podemos falar assim, gente, houve o Tratado de Tordesilhas, e esse Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil e cada um ficou com o seu cantinho, né? Espanha ficou com um pedacinho, o Brasil ficou com outro pedacinho. Na verdade, pedação, né? E isso foi respeitado, ou nem questiona se foi respeitado, mas, contudo, todavia, houve inúmeros conflitos de fronteiras. A mais famosa delas, que é a região da Cisplatina, ali no Uruguai,
por causa da bacia do Rio da Prata, você conseguia desenvolver um comércio aqui nos rios, nos principais rios, pelo menos de ligação entre territórios. Tratado de Tordesilhas. E nós podemos questionar todo esse tratado, se ele foi ou não, como podemos dizer, efetivo, né? Então, gente, quando a gente fala de história, para você ver, 5 minutos falando, deixa eu só escrever, eu não consigo igual falar para os alunos, escrever e falar ao mesmo tempo. Tordesilhas. A ideia da história enquanto professor é o seguinte: eu tenho que falar tudo isso que eu falei para vocês, os pontos. Porque é isso que cobra no vestibular, querendo ou não, a escola ela é direcionada para esse caminho. Beleza. Eu já comecei, tá? A gente está na apostila 2, já comecei a apostila 1, a gente falou de história do Brasil, desde do contexto que vem, onde está? Desde o contexto que começa a se desenvolver no pensamento das grandes navegações, de mercantilização, descobertas, aí já vem também a ideia do renascimento, novas técnicas de navegação agrícola, novas ferramentas para conseguir ampliar a ideia do mar, novas crenças, e com isso a gente, pelo menos os europeus, né, eles começam a se expandir e conquistar território. Isso acontece entre o século... Na verdade, isso acontece lá desde o século XII, né? Com as cruzadas e tal. Mas, na verdade, aquela região, a região do Mediterrâneo, sempre foi muito disputada, gente. Porque o Mediterrâneo, ele é um mar que tem ligação com vários territórios. Você consegue do Mediterrâneo chegar mais fácil, pelo menos, as Índias, o Oriente. Tanto é que hoje tem o famoso canal de Suez, que você já cai ali no Índico e segue. E Portugal queria exatamente conquistar as Índias, mas por outros caminhos, porque na época que Portugal estava conquistando as grandes navegações, Itália, as cidades italianas de Gênova, Veneza, dominavam aquele território. E dominavam o mar, é igual no século XIX, o domínio do mar pela Inglaterra. Tanto é que ela consegue até, por lei, prender navios portugueses que transportavam escravos, né? A lei Bill Aberdeen, se não me engano, 1830, sei lá. Depois você pesquisa a data. Quando eu não tenho a certeza da data, porque o professor é isso, ele esquece de data também. A gente tem uma ideia de que o professor de história tem que pegar data. Gente, não é isso. Qual que é o rolê? O professor, ele tem que passar esse caminho. Então, para mim conseguir explicar das reduções ali da União Ibérica, eu tenho que traçar toda essa ideia. E foi isso que a gente trabalhou no módulo 1, em um mês, né? Todo esse contexto de renascimento, grandes navegações, disputa por esses novos territórios descobertos, a ideia de descobrir riquezas e levar para a Europa, que é o processo de colonização, o processo de organização de colonização pelo pacto colonial. O que é isso? O Brasil teve essa ideia do pacto, que também pode ser questionável. E é o que a gente faz, a gente vai direcionando caminhos que o aluno possa entender como que a história é complexa. A ideia da história não é só passar o conteúdo. É passar o conteúdo e perceber que isso que vem pra gente é uma forma de análise. Em outros momentos, esse contexto que a gente está discutindo hoje também foram analisados de outras formas. Então, conforme a história vai se desenvolvendo, as percepções que nós temos sobre o passado, ao passado, é diferente. Então, por exemplo, a gente está estudando o processo de colonização brasileira, o processo de descoberta ou de achamento do Brasil, e pessoas que estavam no século XVIII, XIX, também se interessaram por isso. Pessoas do século XX descobrindo a nova historiografia chegando, descobrindo várias fontes, desenvolvendo a história para outros campos, saindo do campo oficial, né? No campo dos documentos oficiais, uma história pautada em grandes homens, políticos, imperadores. Agora a gente, a partir do século XIX, tem uma mudança do olhar histórico. E a gente tem que passar para o aluno isso. Porque a história não se coloca apenas lendo atas governamentais. A história se passa embaixo, como diz o Nelson, em algum livro, em algum lugar aqui. A história, ela conta também sobre os quintais com galinhas, a horta em casa, o rolê do dia a dia. A história, ela se interessa agora por um campo maior. Antigamente se limitava às atas governamentais, depoimentos oficiais, que a gente chama de fontes, e a partir das fontes desenvolvemos as características do passado. E conforme
vai evoluindo a história, a gente faz isso, porque dentro da história nós só estudamos, por exemplo, conceitos feitos por pessoas que já passaram por ela. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai estudar Antiguidade Clássica, por exemplo, sociedade estamental, sociedades hidráulicas de regadio, impérios teocráticos de regadio, ligando as primeiras sociedades da Mesopotâmia, essas formas de análise, esses conceitos, porque, por exemplo, sociedade hidráulica de regadio, esse conceito tem uma ideia por trás do conceito. E esse conceito que a gente cria para ter a ideia do momento da história é criado depois. É criado no século XIX, por aí, já nessa reviravolta da história. Século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX foram foram séculos altamente intelectuais, o Renascimento, o Classicismo, como a gente fala, o Iluminismo, né, o século das luzes. Então se desenvolveu muito essas teorias humanas, teorias ligadas à sociedade, à economia clássica, se desenvolve sociologia, hoje a gente tem psicologia, neurociência e tal. Então a gente começa, a partir dessas revoluções, digamos assim, racionais, né, de cunho da razão, de cunho filosófico, científico, de descoberta, de rompimento de limites. Esses últimos séculos que a gente chama de Idade Moderna, eles influenciam muito a criação dessas novas áreas dos saberes que nós temos hoje. E a história é uma delas. A história tem método para estudar. E é isso que eu tenho que passar para o aluno, enquanto professor. E eu tenho que passar isso para o aluno dentro do conteúdo. Tem professores que preferem pegar a aula, dependendo de professores de muito velhos, né, gente? O que eles fazem? Os caras já decoram data, tal, joga data e joga sempre a mesma fala. Tinha um professor na faculdade que era assim, o Maia. Passava sempre o mesmo texto, 40 anos dando a mesma coisa, o cara já decorou o que ele tem que já escreveu o livro, né? Então ele... Interessante. E aí, falando com você. Então a gente vai começar a falar da origem das bandeiras, por exemplo. A Capitania de São Vicente no século XVI e XVII, denominada Capitania de São Paulo, no século XVIII. Qual que era a característica? Isolamento. Se essas capitanias eram isoladas, quer dizer que já desenvolvia poderes locais. Que poderes locais que seriam esses? Poderes locais ligados muito à coroa portuguesa e às próprias regiões locais. Porque como a coroa está longe de chegar aqui, para chegar uma ordem de Portugal demora, porque vem de navio, começam a se organizar poderes locais que mantêm uma certa estrutura que se perspassa pelo tempo. Tanto é que hoje há permanências dessas estruturas, mesmo com as suas rupturas no passado. Então o isolamento ele desenvolve isso, poderes locais. Então não posso simplesmente falar para o aluno, olha, a origem das bandeiras, isolamento, lavoura de subsistência, comércio de trigo, pobreza, desenraizamento e incorporação de hábito. Eu não posso simplesmente só seguir, né? Então a gente tem que explorar um por um, questionar coisas que o aluno talvez nunca tenha questionado. A ideia da escola, gente, é essa, de descoberta, a de resolver problemas. Então como que questionando o conceito de isolamento, ligado lá no século XVI, XVII, XVIII, como que discutindo isso hoje pode melhorar a nossa ideia de como funcionava aquele momento, usando os documentos acessíveis. A história é isso, né? Eu sempre falo para os alunos, em história não tem como você criar nada. E por isso que é complexo a gente ser professor. Imagine você tá trabalhando tudo isso, ter que cobrar do aluno essa ideia. Não tem como, dentro do campo da história, você ficar militando, falando de política igual esses caras ficam metendo louco. Esses caras falam que a gente tá doutrinando, né? Eu fico maluco com isso. Porque, mano, olha a complexidade. Então tá, pra gente entender o movimento das bandeiras, ou como é mais popular, os bandeirantes, que até teve BO aí esses tempos, queimando a estátua do Borba Gato e tal. Tá tudo nesse contexto. Porque hoje, por exemplo, as pessoas queimam a estátua de Borba Gato? E por que a estátua de Borba Gato foi feita lá quando foi feita? Em 1950, nos anos 50, não sei. Então a história, gente, ela não segue apenas por uma única visão. Então veja como é complexo, como nós, professores, precisamos mostrar para os alunos. Quando a gente fala de um assunto que está acontecendo no mundo, acontecendo na nossa sociedade, está acompanhando as mídias, porque nós vivemos, e é uma coisa que essas pessoas que criticam o nosso trabalho não entendem, nós vivemos
em uma sociedade que ela é complexa e ela é influenciável. Há inúmeras instituições e grupos que detêm ou não monopólio, têm certa ou não influência, que conseguem desenvolver grupos que vivem dentro das mais diversas ideologias e ideias e metafísicas, porque a sociedade é assim, por isso que é uma sociedade complexa, é difícil ter uma unidade. Há grupos que têm ou não maior influência e poder. Por exemplo, a Igreja Católica tem bastante influência, ela consegue manipular um pouco o funcionamento do jogo. Mas cada grupo, e é para isso que vem a história, a antropologia, a filosofia, é para entender o seguinte, olha, cada grupo está vivendo no seu rolê, cada um tem a sua ideia. Mas como a gente, enquanto ser humano, porque o ser humano se organiza de várias maneiras e se vê de várias maneiras. Como que nós, seres humanos, podemos viver de uma forma harmônica se a gente levar em consideração que, apesar das nossas formas de vida, somos humanos? Então, por que o meu grupo precisa oprimir, reprimir, violentar o seu, por exemplo? Por que o meu grupo tem que ter mais importância socialmente do que o seu? Então, a gente começa a questionar isso. Muita gente fala mal de nós professores, que nós doutrinamos, né? Porque nós questionamos justamente as estruturas de poder, mas não é nós professores que fazemos isso, é a própria disciplina de história. Então, se você quiser ter história na grade curricular, você vai ter que fazer história desse jeito, porque é assim que faz história. História não é um continho de fadas. Portugal veio, colonizou o Brasil e a gente ficou até 1822 como colônia. Veio aqui a família real entre 1908 e 1922. A família real vai para lá, fica Dom Pedro. Dom Pedro proclama a independência, vai para lá quando o pai morre. A gente fica sem rei aqui o período regencial. Entra pelo golpe da maioridade Dom Pedro II, eleito ali 15 anos, por uma manobra política, porque não podia, menos de 18 anos, conseguir, pela lei, né, pela própria lei criada pelo seu pai da Constituição de 22. Então, em 1822 proclama a independência, faz uma Constituição, na verdade, em 1824, porque o processo constitucional é demorado, cria a Constituição de 24, e ele vaza em 1930. De 1930 a 1940 fica sem rei. A gente tem os regentes, né? Que tem a sua complexidade. E dentro desse processo, o que acontece? Pela regência ser instável e a monarquia estável, há uma manobra política para fazer com que Dom Pedro II, de 15 anos na época, se alçar ao poder e se tornar governador aos 15 anos. Aliás, tem belíssimos quadros pintados representando este momento. E aí ele fica de 1840 a 1889, que é a proclamação da República, o maior período governamental do Brasil. Para você ver, eu contei os fatos, mas dentro desses fatos contados, que é a história oficial, que são as datas, que são os documentos, a importância política, você vê um processo histórico brasileiro incrível, porque por baixo dessa transição do poder real de Dom Pedro I, período de regência, e Dom Pedro II, por trás disso há inúmeros movimentos e forças e sociedades vivendo abaixo dessa história. A história do século XIX e XX, aquilo que a gente chama de historiografia moderna, ou só historiografia, é exatamente começar a estudar esse Brasil que não era conhecido. Por quê? Porque nós começamos a ampliar a noção de fontes. Antigamente, o historiador ele fazia o quê? E é isso que eu tenho que ensinar na sala, que não é simples, tem toda uma história por trás do rolê. No século XIX, século XX, cria-se essa ideia de que as fontes elas não são apenas documentos. Por exemplo, se a gente for falar que uma pessoa existiu, a gente precisa ter um registro civil. Isso aqui é uma fonte histórica. Porque fala de mim, quando nasci, tal. Se um dia ficar famoso ou político, eles vão precisar desse documento, para provar que eu era uma pessoa que tinha um pai e uma mãe, que o documento é visto pelo Estado, porque a gente vive numa sociedade estatal e o nome disso é burocracia, né? O que acontece? Esse processo faz com que só essas fontes, esses documentos oficiais são importantes. Com uma nova historiografia, não. Uma carta, um depoimento, uma foto, uma gravação, igual esse vídeo, tudo isso agora são fontes. Então a gente amplia a noção de ser histórico e o que é ser um ser histórico.
e como fazer história. Então, assim, é isso que a gente passa. Por isso que essas galeras falam mal da gente, em grande parte. Por quê? Porque eles querem uma história oficial. E aí eles falam que nós, professores, doutrinamos. Não, mas a história é assim. Eles vivem numa história que não é a atual. A história modificou-se. Eles aceitando ou não. Entende? Então, dentro da própria história, da forma de análise da história, há historiadores conservadores, mais liberais, mais culturais, marxistas, há historiador de vários tipos, liberais, conservador e assim por diante. Então, a ideia é o seguinte, o problema que eu vejo agora enquanto historiador e professor é que a galera acha que tem que ter um jeito hegemônico. Não, a gente consegue viver com a diferença, a identidade e a alteridade coexistirem. Qual que é o problema disso? Que há grupos que querem poder e eles querem colocar-se como melhor. Sempre houve isso, sempre haverá. Então aí, ensinando história, eu ensino isso para o meu aluno. Olha, fique esperto, não caia em várias coisas. Não existe uma verdade política, uma verdade histórica. Existem verdades históricas, mas não uma inteira que possa explicar todos os movimentos. Então a origem desses bandeirantes era o seguinte: a capitania de São Vicente e a de Pernambuco eram isoladas, então eles se desenvolviam. E qual que é a ideia de uma tribo com a mentalidade europeia? Expandir. Que é isso que os europeus estavam fazendo aqui, se expandindo, saindo da Europa, seguindo sentido ao Oriente e sentido também aqui ao Ocidente. As lavouras eram de subsistência, por quê? Porque não tinha como fazer comércio, era isolado, né? E você tinha um comércio de trigo. Só que dentro desse comércio de trigo, fazer pão, né, o alimento mais importante, você tinha pobreza, por quê? Porque era um processo de escravidão. Você tinha um desenraizamento, porque como você tinha escravos, como você tinha pessoas saindo de vários locais e indo num local isolado, diferente, novo, você tinha um desenraizamento com aquilo que você entende enquanto pessoa, sua cultura, seu costume, seu valor. E você precisa vir enquanto um ser sobreviver em outro local, diferente daquele ser que você era desenvolvido. Só que na época não havia essas discussões, gente, de ser ou não, isso é novo, com existencialismo, várias vertentes filosóficas. Para você ver, hoje, com a filosofia moderna, a história, os novos métodos, nós conseguimos avaliar muito mais complexamente e aprofundadamente aquele rolê. Então a história não é simples assim como eles falam. Há uma incorporação de hábitos indígenas, olha que interessante. Você tinha uma escravização no século XVII e XVIII, tanto indígena, principalmente indígena, e era violenta, era sanguinária, e uma escravização de negros africanos. Então o próprio indígena é tirado do seu modo de vida e inserido num outro modo de vida, um trabalho compulsório e tal, crenças cristãs, a mentalidade de trabalho europeia. O índio não quer trabalhar para produzir um monte, ele trabalha para produzir o necessário. Ele sabe o que ele precisa, ele não deixa faltar. Agora não, a mentalidade europeia é de ter cada vez mais, né? Já é a ideia de capitalismo surgindo. Tanto é que é essa mentalidade de ter mais, de expandir, de comercializar, de gerar riqueza, que desenvolve o capitalismo lá, nos europeus. Bom, e essas expedições eram para quê? Para tentar buscar riquezas no interior do Brasil. Então você tem a imagem ali, a partir da monção, uma pintura. Aí a gente questiona a pintura, né, gente? Dá uma olhada nela. Ó, deixa eu ver se eu consigo mexer a luz aqui. Dá uma olhada nela. Aí o que a gente faz com essa pintura? Ó, então você vai analisar, é o que a gente chama de iconografia. Eles chegando, né? Um padre no meio na frente da praia, uma quantidade de pessoas olhando e tal. E a gente vai se perguntar o seguinte: dentro desse contexto da imagem, o que o autor queria passar? Então a gente vai perguntar quem que é o autor, de que ano que é a pintura, qual que é o material que ele usou, se foi um pano, se foi um papel, qual tinta que foi usada. Aí isso é o que a gente chama de iconografia. Entender como que essas coisas são criadas. Agora foi estranho. O que ele queria passar com essa ideia. Aí a gente vai lá, principais expedições bandeirantes do século XVII e XVIII. Então, para você ver, a gente está em 24 minutos, a gente conseguiu entender um contexto inteiro, né? Mas você tem que prestar atenção, gente, porque é muita coisa que está ocorrendo. E não é simples de dizer. Então as principais expedições do século XVII e XVIII. O que eram as bandeiras, gente?
eram os paulistas, conhecidos como os paulistas, os bandeirantes, ali da capitania de São Vicente, principalmente adentrando sentido Mato Grosso, Goiás. Essa região do centro-oeste aqui. E eles tinham três coisas, em três tipos de bandeiras. A de contrato, que é os bandeirantes contratados pelos governos coloniais. Aí eles faziam guerras contra indígenas. Elas aconteceram lá no Nordeste, em Natal, Recife. E a guerra com o Zumbi dos Palmares. Bom, as bandeiras de apresamento, né? Escravidão de indígenas, invasões holandesas, conquistas holandesas no litoral africano, aqui no sertão dos Cataguases, na região do Rio de Janeiro, na época. Aí acontecia a demanda por escravos indígenas, também aqui no sertão dos Guanazes, Cataguases. Ataques às missões jesuíticas, aqui na região do Rio. Tá. E as bandeiras de prospecção, que são busca por ouros e pedras preciosas. Tá. Isso aqui, eu já não consigo decorar, tudo isso aqui. Aí o que eu faço? Eu leio com eles, ou eu escrevo o conceito e a gente discute. Mas aí que tá, gente. Nós somos professores, nós estamos fazendo uma linha do tempo. E aí no final a gente tem as questões, né? A invenção da tradição do bandeirante e tal. E aí as questões, trabalho as questões, vou para a próxima aula. Pronto, acabou a aula. A gente vai agora, Brasil colonial, formação das fronteiras. As drogas do sertão, pecuária, algodão, tabaco. Começam a haver revoltas. E aí que tá. Né? Então, quando a gente fala de história, é um negócio complexo. E quando a gente fala de professor, vamos falar um pouco da prática agora, para você ver. Hoje eu estudei isso, do terceiro ano, estou estudando ainda na real. Estou gravando aqui, mas eu vou ainda terminar de preparar a aula. Terminar de ver o vídeo do Eduardo Bueno, ter que fazer uma janta. Então vou colocar um vídeo que é melhor. Eu já estudei isso aí, né? Já li, já dei aula disso, mas o vídeo dá uma clareada. O que acontece? Então hoje eu já estudei isso. Já estudei reformas religiosas, né? Martinho Lutero, tal, 1517. Nós já estudamos... Eu já estudei o processo de independência do Brasil, né? O contexto que acontece, Guerra do Paraguai, abolição, o exército, o projeto republicano e tal. A modernização. A gente estudou em sexto a origem dos seres humanos, processo de hominização, as ideias de criacionismo. No oitavo ano eu estudei iluminismo. A gente está estudando iluminismo já tem um tempo. E vou preparar a aula só para amanhã. E as pessoas têm uma ideia errada, sabe, do professor, gente. Porque isso aqui, tudo isso que eu estou fazendo é um trabalho, irmão. Vocês acham que eu estou viajando? A gente está lendo material, fonte, é uma profissão, gente, ser professor. E ser historiador também. Não é qualquer um que pode ser, não é lendo um livrinho que você fala, sou historiador. A gente tem todos os passos para criar uma profissão. Qualquer profissão que você for fazer, você tem passos para aprendê-la. Eu, por exemplo, já trabalhei num posto de combustível. Tem o jeito de abastecer, tenho que aprender aquele jeito. Lavar carro, aprendi a lavar carro, tem um jeito de lavar carro. Trabalhei no caixa do posto, tem um jeito de ser caixa. Então você tem formas de trabalho. Todas as formas de trabalho, você tem maneiras de fazer aquele trabalho. Por que a história seria diferente? Então, para ser historiador, você precisa de um aprendizado antes. E não é sozinho que você vai aprender. Você precisa de outros historiadores para isso. Você precisa ter uma convivência com os historiadores. Por isso que você precisa estar na universidade. Por isso que serve a universidade. Não adianta você ler um livro sozinho e falar assim, eu descobri a cura do câncer. Mas e os outros caras, eles concordam com você? Entende? Então, a partir dessa discordância, que é o centro da filosofia, do conhecimento científico, da razão, das revoluções nacionais, é exatamente isso. Você tem universidade, você tem centro de saber, você cria disciplinas que só falam sobre aquilo. Então, quem a gente vai ouvir ao falar de história? Economistas? Não, historiadores. O que não quer dizer que o economista não seja historiador, mas se ele é economista, ele não é historiador. O historiador, ele mantém uma atividade na prática. Entende? Ele produz. Agora, esses economistas, tem vários, gente.
Uma que está no Instagram lá, famosinha, Renata Barreto, vende um curso sobre socialismo e capitalismo. O que sabe de história? Nada, gente. É CEO de empresa. Lê um livrinho ou outro ali, sabe falar bem, tem uma retórica, mas não entende da história porque não é historiadora, não é formada na área, não conversou com outros historiadores. Só lê, nunca escreveu um trabalho que foi corrigido. O historiador, ele escreve um trabalho, ele coloca para outros historiadores lerem, e esses historiadores mais experientes corrigem o seu trabalho. É assim que funciona. Por isso que existe mestre e aprendiz desde sempre. Há pessoas que sabem mais do que nós. E igual essa Renata Barreto, uma que chama Pietra Bertolazzi, uma que chama... tem vários jovens de Instagram. Qualquer dia eu vou começar a trazer esses assuntos pra cá, né? Eu fico mais no Instagram, mas eu vou voltar ativo aqui no canal. E vai ser desse jeito, tá, pessoal? Vou sentar um dia aqui, colocar pra gravar e vou... É isso. Falar sobre o que eu tô falando no momento, no caso dos estudos, e o que acontece no dia a dia da escola, reflexões, enfim. Se você gosta do Psicolândia, se você chegou até aqui e gostou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Então a gente está voltando, será dessa maneirinha. Às vezes pode acontecer de outro jeito, que vocês estão ligados como que é. Mas para hoje, então, fica essa conversa. Um abraço.